Está escrito na Bíblia Sagrada a palavra de Jeová Deus Criador. Hoje, infelizmente, os falsos e falsas profetas, falsos pastores, enganadores, mentirosos, fingidos, eles não vêm em público confessar seus pecados, mas eles vêm em público quando seus pecados são descobertos para querer inventarem desculpas por apenas medo de perderem a sua posição diante das pessoas que manipulam e diante da sociedade. E o dinheiro que ganham através do engano, do falso evangelho, da mentira, do roubo, do fardo que eles colocam nas pessoas que se deixam enganar. Porque, na verdade, hoje em dia, ninguém é enganado. Mas há alguns que querem se deixar enganado, que querem ser tirado como bobo, como otário. Por quê? Porque não querem ter o compromisso de meditar na Bíblia Sagrada. Dá trabalho, cansa, tem preguiça. Aí a teologia, as seitas, os falsos profetas, os enganadores, falsos pastores, falsos bispos, falsas missionárias, falsos apóstolos, usam do nome sagrado, que é a igreja santa. O nome pastor, missionário, evangelista, apóstolo, é santo da Bíblia. Mas há os fingidos, enganadores e mentirosos que tiram proveito usando da Bíblia Sagrada, que é espírito e vida, mas na verdade faz como o diabo. O diabo, ele usou da Bíblia também. Ele usou da Bíblia para tirar a letra que mata, porque ele tentou matar Jesus Cristo no único propósito que existe, que é o propósito de Deus, que foi de entregar o seu Filho amado, o único Filho, para aquele que crer, para salvar aquele que crê e levar o pecado do mundo. Mas o mundo não aceitou. Ele tirou o pecado, mas para aquele que crer, o pecado foi removido. Ele veio para o mundo, ele veio para todos, mas nem todos creram na verdade e na luz. Hoje não é diferente. Hoje, como o diabo ele tentou matar o propósito de Jeová Deus através do Senhor Jesus Cristo, usando tirando letras da Bíblia Sagrada, letras que matam, porque ele tentou matar Jesus, porque Jesus era a própria palavra, mas ele usou da letra da palavra contra o próprio Senhor Jesus, e os inimigos de Daniel também usou contra a vida de Daniel, com Jeová Deus. Então, pessoal, não se engane por enganos, falsos choros, falsas confissões, porque na verdade não há nessas pessoas arrependimento para confessar seus pecados, ocultos e escondidos. Aí o diabo vem tentando contra a própria palavra. Povo, se você meditar na Bíblia Sagrada, você vai ver o quanto a Bíblia Sagrada é rica. Porque você vê que o diabo tentou contra a própria palavra. Ele não aceitava da palavra a verdade, mas usando da letra da Bíblia Sagrada. O diabo tentou usar da própria Bíblia para combater a Bíblia. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele tentou do falso evangelho, da letra que mata. A letra mata, mas o espírito vivifica. Para matar o espírito.
Então não seja bobo, seres humanos. Não caia em falsos argumentos, falsos furos, falsos desabafos, fingimentos, porque o diabo também foi assim com Jesus. O diabo, ele tentou impedir o verdadeiro evangelho, trazendo um falso evangelho contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tentou tirar da Bíblia para combater a própria Bíblia, que é Jesus Cristo, que é o Verbo, que se tornou homem, e se tornou carne, e é espírito e vida, e voltou para o Pai. Está escrito em Romanos, capítulo 1, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Jeová me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Jeová. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Jeová, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Jeová, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Jeová. Por meio de Cristo, Jeová me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Jesus Cristo e a serem obedientes a Ele. Por meio de Jesus Cristo, Jeová me deu a honra de ser apóstolo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para levar pessoas de todas as nações a se arrependerem dos seus pecados, a abandonarem suas vidas pecaminosas, da prática de pecado, e crerem na salvação no Senhor Jesus Cristo e a serem obedientes à Bíblia Sagrada, a palavra dele, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entre essas pessoas estão vocês, que moram em Roma, a quem Jeová tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Jeová ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, tem evangelizado para serem salvos. Que a graça e a paz de Jeová, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Jeová por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Jeová com todo o meu coração, anunciando a boa notícia, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a respeito do seu Filho, Jesus Cristo. Jeová é testemunha de que digo a verdade.
Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês e peço a Jeová que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los, a fim de repartir a verdade espiritual, o Espírito Santo com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas das vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como também tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é, meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois ele é o poder de Jeová para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Jeová nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele por meio da fé. É aceito por Jeová. Do céu, Jeová revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações, que por meio das suas mentiras e fingimentos, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Jeová. Do céu, Jeová revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio dos seus fingimentos, das suas más ações, dos seus enganos, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Jeová. Jeová castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Jeová está bem claro para elas, pois foi o próprio Jeová que lhes mostrou isso. Desde que Jeová criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder, o seu Espírito Santo eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Jeová tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Jeová é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos, fingidos, enganosos, mentirosos, malignos, e a sua mente vazia está coberta de
escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Jeová imortal, adoram ídolos, pessoas que se parecem com seres humanos. Ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Jeová entregou os seres humanos aos seus desejos. Por isso, Jeová entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas, para terem relações sexuais vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Jeová pela mentira. E adoram e servem as coisas que Jeová criou. Eles trocam a verdade sobre Jeová pela mentira e adoram e servem a criação que Jeová criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Jeová as entregou às paixões, sexos, atos sexuais vergonhosos, imundos, prostituições. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Jeová as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Mulheres fazendo sexo com mulher, homem fazendo sexo com homem. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações sexuais vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Jeová, do Evangelho, contra o pecado, do arrependimento, da verdade, da conversão, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Jeová, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros. Têm ódio de Jeová e são atrevidos. Têm ódio da verdade, do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. São imorais, sexualmente. São imorais. Não cumprem a palavra. Não cumprem a verdade que a Bíblia Sagrada ensina, mas vivem a mentira,
inventada por eles, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Jeová Deus Criador, diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas sujas, pecaminosas, o pecado, o falso evangelho, a vida suja, pecaminosa, de pecado, aprovam. Querem introduzir dentro do verdadeiro evangelho o jeitinho do pecado. Querem introduzir com um falso evangelho aprovações do pecado dentro da Bíblia Sagrada e do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles sabem que o mandamento de Jeová diz, o que a Bíblia Sagrada diz, a verdade. Que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem